Foi confirmado, Rudo é um descendente direto do subterrâneo, mas o que diabos o personagem fez morando no paraíso todo esse tempo da história? Tá curioso para saber o que aconteceu no resumo completo do capítulo 88 ao capítulo 90 de Gachakuta? Não esquece, é claro, de reciclar aquela dedada maravilhosa no botão do like, no botão de se inscrever, que me ajuda bastante. E também, é claro, ver os nossos outros conteúdos. Aqui é o canal de quem realmente acompanha animes e lê mangá. Sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo, que esse mangá tá ficando cada vez melhor. Não permitirei que fique com o Celestial, agora ele é um de nós e ele está fazendo o seu trabalho como Gary. Além disto, ele é um cidadão exemplar, diferente de muitos vagabundos que tem por aí. Não fez nada de errado no subterrâneo, então vocês não devem se aproximar dele. E querer aprisionar alguém assim que não fez absolutamente nada não é exagero demais. Julgue uma pessoa apenas por sua raça e exerça pressão em civis inocentes. É isso que o primeiro carcereiro, a autoridade que todos vocês respeitam, os ensinou. É isso que eu quero saber apenas. Assim que Kyoka escuta aquilo, fica completamente encurralada e apenas diz: eu me precipitei, só queríamos saber qual a relação entre o paraíso e o subterrâneo, e a ideia de punir o Celestial sequer passou pela minha cabeça. Enquanto ela diz isso, Corvus diz: arrancei. A gente não viu nos capítulos anteriores que ela chegou lá querendo massacrar o Rudo somente porque ele era um Celestial. Kyoka então se levanta, vai se movimentando em direção à porta e Corvus pergunta pra ela se ela não vai ficar pra tomar um cafezinho e ela apenas diz: eu odeio café. Corvus escuta tudo aquilo completamente horrorizado, dizendo que café é muito gostoso. Eu, pelo contrário, odeio café com todas as minhas forças. Também tomo porque preciso acordar pra fazer conteúdos pra vocês. Sou um escravo de conteúdo. Kyoka conclui dizendo que não quer absolutamente nada, que a única coisa que quer é que lhe entregue o relatório sobre a besta mosqueada que eles derrotaram capítulos anteriores. Mas antes de passar pela porta, Kyoka pergunta mais uma vez: a propósito, qual é o nome do Gary? A cena corta mais uma vez para Rudo e Henley enquanto eles estavam analisando os painéis dos pichadores. E ele diz: meu nome? O que meu nome está fazendo ali? E ele confirma: seu nome é Rudo Sorebrek. Assim que todos os personagens escutam aquilo, ficam completamente espantados e Henley demonstra um pouco mais de interesse, dizendo que Rudo é descendente direto de um amigo da macaca Eiko, conhecido também como Sorebrek. Ela diz para Rudo que provavelmente eles estavam destinados a serem amigos em um momento ou outro da história. Enquanto eles conversam, Engine apenas analisa a situação e Brossanta acaba interrompendo a conversa dizendo: Rudo então tem um ancestral no subterrâneo. Que diabos ele estava fazendo dentro do paraíso? E Brossanta continua: Rudo, acho que você pode ser uma ligação super importante entre o paraíso e o subterrâneo. Engine interrompe a conversa e diz: então basicamente isso significa que em algum canto da sua árvore genealógica existe alguém capaz de transitar entre o paraíso e o subterrâneo. Pausa para dar aquela fumadinha no cigarrinho do capeta, exatamente igual a Seiko Ayase faz constantemente. Aí finalmente Rudo se dá conta de uma das conversas que ele teve com Zodil Typhon, onde Zodil diz que uma pessoa consegue utilizar todos os poderes ao mesmo tempo da série Vigia, fundindo o casaco, as luvas e as botinhas de couro. Além de ficar extremamente fashion, essa pessoa fica extremamente poderosa. Rudo chega à seguinte conclusão: para conseguir atravessar ao paraíso, ele simplesmente precisa obter as 3 peças da série Vigia. Assim que Brossanta e Engine escutam um raciocínio maravilhoso do nosso queridíssimo protagonista, ficam se perguntando: o cara é realmente um gênio? Mas não, isso não faz o menor sentido, até porque Brossanta pergunta pra ele: nesse caso, antes de tudo, como diabos você veio parar aqui, ô lenda? Você morreu quando decaiu? Rudo escuta aquilo lá sem entender absolutamente nada, ficando confuso com as suas próprias explicações, e Engine conclui dizendo: após toda essa conversa, finalmente Engine conclui dizendo: mesmo que isso não leve a gente a lugar nenhum, teremos que ir atrás dessas duas coisas para conseguirmos que todas as pistas se encaixem. E por fim, finalmente descobriremos como atravessar a barreira. Além, é claro, precisamos descobrir aonde está Amo, já que ela tinha contato com alguém que sabia uma forma de atravessar a barreira. Também teremos que pressioná-la para conseguirmos mais detalhes. Assim que Rudo escuta aquilo, fica completamente preocupado e diz diretamente para Engine: não quero que a Amo pense que nós só se importamos com ela por causa dessas informações. Engine, ao ver aquilo, fica completamente surpreso, se aproxima de Rudo, faz um leve carinho na cabecinha do nosso menino, não está catando uns piolinhos, e diz: bom, peço desculpa se eu dei a entender esse tipo de coisa, mas no caso, esse é o meu único objetivo para me importar com a personagem. Rudo, ao ver aquilo, percebe que Engine
é o maior lixo de todos os tempos. O personagem safado esse aí. Enquanto eles conversam, Renly está lá, ouvindo tudo aquilo sem sequer entender absolutamente nada. Finalmente a cena corta para um local muito distante e vemos uma cela completamente misteriosa. A gente vê então uma personagem completamente presa e ela dizendo constantemente: "Ei, alguém está aí? Já deu, né? Posso sair agora? Ou será que não posso? Eu prometo que não conto nada pra ninguém. Por favor, a única coisa que eu quero é apenas comer bolo." A gente descobre então que ninguém mais, ninguém menos que a própria Amo está presa dentro dessa cela misteriosa e no mais absoluto silêncio, perguntando constantemente se ela pode sair daquele local. Até que subitamente, em um acesso completo de raiva, Amo começa a gritar completamente adoidada, dizendo: "Qual é o seu problema? A atitude de uma garotinha indefesa também não vai funcionar. Você queria os sapatos da Amo. Você não precisa mais da Amo. Ou isso é algum tipo de fetiche esquisito. Amo já cansou disto." E usando e abusando do poder da bipolaridade, Amo muda completamente de humor, se tornando uma pessoa extremamente fofinha enquanto diz: "Agora Amo se sente exatamente como as princesas aprisionadas nos contos de fadas. Talvez essa seja uma daquelas histórias em que alguém virá resgatá-la." Enquanto Amo diz isso, um homem completamente misterioso se aproxima da cela dela e ela diz: "Ok, então já que eu não posso sair daqui, eu quero apenas comer um pedaço de bolo enquanto eu espero." E no mesmo exato momento que ela está de bom humor, ela despiroca mais uma vez da cabeça e diz: "Então me deixe sair daqui o mais rápido possível." E mais uma vez, ela muda de humor, dessa vez chorando constantemente, se perguntando se um momento ou outro Rudo irá salvá-la. A cena então corta finalmente para Rudo, com ele atentamente olhando para o painel que Renly está pintando, enquanto o nosso queridíssimo Engine se pergunta: "A decisão de encontrar Amo foi fácil demais, mas infelizmente não temos nenhuma informação sobre o paradeiro da personagem." A cena corta mais uma vez e vemos todos os personagens finalmente dando aquela lanchada gostosa e Engine continua se questionando e pegando informações de Rudo sobre o que está acontecendo nesse momento e diz: "Sobre os agentes funerários, nós podemos tentar conversar com gente que trabalha com isto, mas o número exato e localização dos acessórios da série Vigia e sua situação atual vai ser o mais difícil de conseguir essas respostas. Talvez o líder dos vândalos Zodil possa saber de alguma coisa." Rudo então conclui dizendo que na realidade Zodil não sabe de mais absolutamente nada, já que ele não sabia sequer sobre a existência da Amo. Engine escuta aquilo e fica se perguntando como ele conseguiu então as botas de Amo. Então aparece de repente Foroster, ex-membro dos vândalos, dizendo: "Foi o Jabbar que conseguiu os sapatos da série Vigia, senhor, sim senhor", batendo continência pro nosso queridíssimo amigo Engine. Todos se assustam ao ver que o inimigo conseguiu invadir a cidade e mais uma vez se preparam para o combate, com Engine sacando seu guarda-chuva, perguntando para ele como diabos ele conseguiu passar a barreira de proteção que existe na cidade dos pichadores. E Renly diz para ele não se preocupar, que aquilo é completamente impossível, já que ninguém consegue invadir aquela cidade, graças, é claro, à proteção que diversos pichadores fez. Fu então revela por que diabos ele foi para lá e conversou diretamente com Engine, é somente porque ele quer ser o mais humilde lacaio que ele possua. Engine, ao ver aquilo lá, simplesmente se recusa e Fu se pergunta: "Por que você não vai me aceitar como seu discípulo? Era porque eu era um vândalo? Apenas confie em mim, eu abandonei os vândalos, por favor, me use apenas como seu lacaio." Engine escuta tudo aquilo, fica extremamente curioso. Engine então aproveita a oportunidade e começa a fazer algumas perguntinhas para Fu sobre o que diabos está acontecendo, dizendo que há um segundo atrás ele disse que Jabbar pegou os sapatos da série Vigia e quer saber exatamente como diabos tudo aquilo aconteceu. Fu então se lembra que Jabbar disse para ele que conseguir aquelas botas foi o mais absoluto tédio, já que ele prefere roubar as coisas do que apenas ganhá-la. Finalmente, após todas essas informações, Rudo percebe que não vai chegar a lugar nenhum e Engine tem uma decisão tomada: "Vamos até o corretor de informações e iremos sanar todas as nossas dúvidas." No mesmo momento em que ele diz isso, Brossanta bate na mesa e diz: "Engine, você enlouqueceu completamente. Você quer conseguir respostas com aquele pé no saco lá em Patela? Essa é a pior ideia de todas." Engine, ainda decidido, pergunta para Rudo se ele quer realmente essa informação
e pergunta se ele está disposto a pagar o preço necessário, independente de qual custo seja. E antes, é claro que a gente tem a nossa resposta, a cena corta mais uma vez pro covil dos vândalos, com o nosso queridíssimo personagem Zodil mexendo com alguns passarinhos. A câmera se aproxima um pouco mais do personagem e vemos que ele está comendo nada mais, nada menos do que um abutre. Exatamente isso que você falou. Já viu aqueles vídeos de comida indiana? E já se antecipando aos passos dos zeladores, Zodil diz que em algum momento ou outro eles farão contato com os corretores de informações, então eles não precisam ir a lugar nenhum sabendo exatamente onde está todos os nossos protagonistas. A cena corta e vemos Rudo constantemente ajudando Heinlein a terminar o mural dos conjuradores, enquanto, é claro, o nosso melhor personagem de todos, Dir-Santa, fica brincando com a tinta com a sua chupetinha maravilhosa. Heinlein, então, após aplicar muita tinta para lá e para cá, finalmente conclui seu mural se declarando automaticamente uma conjuradora. E o narrador diz: após adicionar a arte do mural dos conjuradores, Heinlein foi reconhecida oficialmente como a nova conjuradora. Após toda essa cena maravilhosa que ensina você a pichar a parede dos outros, Enjin se aproxima mais uma vez de Rudo e pergunta se ele se divertiu ajudando Heinlein. E Rudo apenas diz enquanto fica pensativo: se Zanka não tivesse me ajudado, dado aquele empurrãozinho, acho que eu jamais teria conhecido esse sentimento. E Enjin continua dizendo: então isso significa que você vai ficar aqui curtindo a vida para sempre? E Rudo apenas diz: não, isso só aconteceu porque eu fui capaz de deixar algumas coisas no passado. A única coisa que eu quero agora é encontrar a série Vigia e também quero encontrar a Amo. Por isso farei contato com o corretor de informações e pagarei o preço que for necessário. Então irei te perguntar mais uma vez, Enjin dos Garis, você vai me ajudar no que eu preciso? Enjin tem uma breve pausa dramática, é claro, porque precisa ter isso nos mangás e nos animes, enquanto se lembra de tudo que ele passou com o nosso queridíssimo Rudo até o momento, e claramente diz: se é o novo Rudo que está me perguntando, eu ficaria mais do que feliz em ajudá-lo. Enquanto eles têm aquela conversa maravilhosa, aproximando ambos os personagens, o lacaio Fu de Enjin fica ouvindo aquela conversa e dizendo que tem muita inveja do que o Rudo tem com Enjin. Enjin dá uma olhada pra ele dizendo: ô molequinho esquisito, que diabo você tá fazendo aqui? E ele apenas diz que ficará lá o quanto for necessário, que o dever de um lacaio é seguir seu mestre até o fim do mundo. Enjin escuta aquilo, fica completamente agoniado, mas se aproxima de Fu enquanto diz: se você tem interesse em ser meu lacaio, você terá que se tornar um zelador. E a propósito, ex-vândalo, você terá que ganhar também a nossa confiança. A cena corta mais uma vez por uma espécie de pântano no meio do abismo, no meio daquele chão maravilhoso. A cena corta mais uma vez para Kyoka enquanto ela está discutindo com uma pessoa e ela diz: está voltando de algum lugar. Vocês carcereiros são apenas amarrações. Mesmo que nossos caminhos tenham se cruzados, gente da laje de vocês jamais conseguirá me alcançar. Descobrimos que na realidade esse homem também é um ex-vândalo conhecido como Shoushui Mestre Konza. Ele diz que é um giver e que naquela região jamais eles conseguirão alcançá-lo, até porque o poder dele é deslizar sobre qualquer superfície. Que poder útil, pelo amor de Deus. Personagem mais figurante que eu simplesmente diz que os carcereiros são um bando de ordinários que jamais conseguirão apanhá-lo porque ele tem sapatinhos brilhantes com rodinhas. Kyoka continua encarando o personagem e diz pra ele: esse é o problema dos givers. Se eu não posso pisar aí, ela saca uma pistola e mete a bala no personagem, acertando ele diretamente no peito, finalizando a batalha de uma única vez. Levar um revólver pro meio do campo de batalha é sacanagem. Após cair no chão exatamente igual um saco de lixo, Kyoka dá ordem para eles apanhar o indivíduo e fazer ele falar tudo o que ele sabe sobre o líder dos vândalos. E enquanto, é claro, ela vê a cena maravilhosa deles pegando o personagem do meio do lamaçal completamente sujo, ela continua pensando no seu irmãozinho Zanka e diz: Zanka, é por isso que te avisei para não ser um giver. Isso te transforma nessa coisa horrenda. E o capítulo se encerra exatamente aí. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Lembrando, é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada amaldiçoada e reciclável no botão do like, me ajuda bastante, e também ver os nossos outros conteúdos. Mas é isso, e sonar quem diz: